Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler algumas passagens, a princípio salteadas, para depois chegarmos num contexto específico. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Capítulo 5, versículo 1 diz: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. O versículo 21 diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Amém. Jesus está exercendo seu ministério em Cafarnaum, uma cidade que foi palco de grandes operações miraculosas do Senhor. Apesar de haver vivenciado tantas experiências impactantes, Jesus proferiu um juízo contra Cafarnaum em virtude da incredulidade detectada naquele lugar. Não apenas Cafarnaum, mas várias outras cidades do território de Israel estavam debaixo de um juízo do Senhor, quando ele condena as chamadas cidades impenitentes, quando ele afirma: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque Corazim e Betsaida foram também palco de grandes manifestações do Senhor, mas, a despeito de todos os sinais presenciados ali, eram cidades de muita incredulidade. Jesus profere a mesma sentença para Cafarnaum, dizendo que Cafarnaum seria abatida até o inferno, e ele faz uma comparação muito contundente quando ele diz que se em Tiro e em Sidom fossem feitos os sinais que foram operados ali, e ele inclusive cita
Sodoma e Gomorra, dizendo que se em Sodoma e Gomorra fossem também realizados, ele está falando de territórios que estavam fora dos termos de Israel, se nesses lugares de tanta promiscuidade, de tanto pecado, se Tiro, Sidom, se Sodoma e Gomorra presenciassem os mesmos sinais que aconteceram naquelas cidades de Israel, Jesus diz que eles teriam se arrependido. Porém, apesar de nós encontrarmos tanta incredulidade nesses lugares, Cafarnaum também teve suas exceções. Cafarnaum foi o lugar onde é o lugar onde nós podemos encontrar muitas pessoas que se destacaram pela sua fé, e nós sabemos disso pela forma como algumas pessoas desses lugares se aproximaram de Jesus. Porque se aproximar de Jesus em uma atitude de adoração revela que quem se aproxima dele sabe quem ele é. Porém, a nossa construção, ela começa no capítulo 4, que inclusive foi a leitura feita, pelo presbítero Tony, quando o texto diz que Jesus, sendo já tarde, decidiu passar para outra margem. Essa passagem é extremamente conhecida porque, após tomar a decisão de atravessar, o texto chama de mar, apenas por força de expressão, porque, na verdade, aquilo é um grande lago, de muito volume de água, e Jesus está em Cafarnaum e decide atravessar para a província dos Gadarenos. Tudo leva a crer que eles passaram a noite navegando. E, embora o texto não revele, nós entendemos que havia um propósito em Jesus ao decidir atravessar aquele grande lago para chegar a outra margem. Essa passagem é conhecida pela grande tempestade, o grande temporal que se levanta. Mas o que poucas pessoas observam é que, provavelmente, aquele grande temporal, aquela grande tempestade, e isso não está explícito no texto, mas nós associamos uma coisa com a outra quando nós passamos a observar o que acontecera ou o que iria acontecer do outro lado. Antes de Jesus chegar à província de Gadara, o texto diz que um grande temporal se levanta e aqueles homens que estavam no barco, que eram homens acostumados com a pesca, eram homens que conheciam os ventos repentinos que assolavam aquele lago, eram homens de experiência, A tradição deixa claro que Pedro, Tiago e João tinham uma sociedade de pesca e estavam acostumados a lidar com a embarcação há muito tempo. Porém, a Bíblia diz que o temporal que se levantou ali foi de tal intensidade que isso causa um pânico nos discípulos. E se Jesus não estivesse ali para acalmar a situação, certamente eles haveriam perecido. Contudo, quando nós observamos o que viria a acontecer do outro lado da margem, é muito provável que aquele temporal, que aquele vendaval, tivesse suas origens no mundo espiritual. E nós sabemos, à luz da Bíblia, que alguns fenômenos da natureza podem acontecer sob influência maligna. A Bíblia diz, por exemplo, quando é Jó. Quando Jó está recebendo as notícias de calamidades repentinas que estão vindo sobre a sua vida, em um dos acontecimentos ele recebe a informação que diz: fogo do céu caiu, o que levava a crer que um grande raio havia caído e atingido suas propriedades, A Bíblia diz que um grande vento deu na casa onde estavam seus filhos, que fez com que todos morressem, e nós sabemos que a fonte dos problemas e aquelas catástrofes que estavam acontecendo na vida de Jó tinham suas origens em Satanás. A Bíblia diz que Deus permitiu a ele o acesso para provar, para colocar Jó à prova.
Não que Jó seja o caso do nosso estudo, da nossa reflexão aqui, mas nós entendemos que quando há uma atuação maligna, essa atuação pode vir também através de fenômenos da natureza, isso com base ao que aconteceu na vida de Jó. De sorte que, por que nós acreditamos que esse temporal, que esse vendaval, que essa tempestade tinha suas origens no mundo espiritual? Porque Jesus repreende aquele vendaval, ele repreende o vento, repreende o mar, não que o vento e o mar tivessem vontade própria ou atuassem em rebelião contra Deus, mas provavelmente porque havia uma força espiritual agindo tanto nos ventos como no mar. E por que nós deduzimos isso? Por causa do que haveria de acontecer em Gadara. Em Gadara havia um homem que estava atormentado há muito tempo, que andava despido, que se feria, se golpeava nas rochas, já haviam tentado prendê-lo com cadeias muitas vezes, mas isso não foi possível, e Jesus foi até Gadara para libertar aquele homem. Daqui a pouco a gente volta a falar dele. Após libertar o gadareno, e o gadareno fica tão tocado pela misericórdia do Senhor, que pede para acompanhá-lo, mas Jesus disse assim: não, vá para casa e diga aos seus quão grandes coisas o Senhor fez pela sua vida. Depois de cumprir aquele propósito ali, a Bíblia diz que ele entra no barco e volta novamente para a outra margem. Ele chega em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele mal teve tempo de descer do barco, porque o texto diz que ele ainda estava junto do mar. Aproxima-se de Jesus um homem extremamente conhecido naquela região. Cafarnaum, que já era palco de muitas atuações de Jesus, agora se surpreende, porque uma pessoa muito importante da sociedade nem esperou Jesus descer do barco direito. Imediatamente, quando ele vê Jesus, e tudo leva a crer que ele já estava na expectativa de que Jesus descesse do barco, porque se Jesus ainda estava junto do mar, e ele se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que ele já se aproxima de Jesus surpreendendo. Por quê? Porque ele vai e se aproxima de Jesus prostrando-se. E isso é curioso, porque a função que aquele homem exercia não permitiria que ele jamais se prostrasse diante de um outro homem. Nós estamos falando de Jairo, o príncipe da sinagoga de Cafarnaum. Quando Jairo decide se prostrar diante de Jesus, ele está quebrando vários paradigmas, ele está rompendo com vários padrões da sociedade que ele vivia. Sendo um príncipe da sinagoga, Jairo jamais se prostraria diante de outro homem, a não ser que ele tivesse a convicção de que aquele homem era o Filho de Deus. E isso levava Jairo a confrontar tudo aquilo que ele havia aprendido dentro da sua religiosidade. Ele foi criado dentro do judaísmo, ele foi criado com aquilo que recebera dos seus pais, e para um judeu religioso a ideia de que um filho de um carpinteiro, de um lugar sem relevância como Nazaré, fosse o Filho de Deus, aquilo era algo inaceitável. Mas, às vezes, algumas situações, e é interessante porque Deus, muitas vezes, permite dores na nossa vida, porque, às vezes, tem coisas que a gente só consegue perceber, tem coisas que a gente só consegue identificar em meio a uma situação de muita dor, de muito sofrimento. A Bíblia diz que Jairo se prostrou. E eu estava, nesses minutinhos aqui, que eu nem pensava em compartilhar essa palavra com você, eu estava vendo o significado da palavra prostrar-se. Ali no texto, a língua no grego, o doutor Strong, ele traduz o texto prostrar-se, usando uma expressão que era semelhante à expressão que designava alguém que descia do cavalo,
quem está montado num cavalo não está nem pisando no chão, está mais elevado que os demais. Mas Deus permite uma situação na vida de Jairo, Deus permite uma situação dentro da sua casa, Deus permite uma circunstância dentro da sua família tão intensa, que essa circunstância faz com que ele desça, ele saia do seu lugar elevado, do seu lugar de destaque, para se nivelar com o povo e mais, para se prostrar e reconhecer o que antes ele nunca conseguiu reconhecer. Isso é lindo, gente, porque enquanto algumas pessoas questionam, né, a bondade de Deus por causa da existência do sofrimento, a experiência de Jairo revela que algumas dores, elas são pedagógicas para nos trazer para perto do Senhor. Por isso que o salmista disse, foi bom para mim haver sido afligido, porque tem coisas que do alto da nossa prepotência, da nossa soberba, da nossa arrogância, a gente nunca percebe, mas tem situações que Deus faz com que a gente desça do cavalo, porque quem precisa de milagre, a primeira lição que precisa entender é que tem que descer, é que tem que se curvar, é que tem que sair do salto alto e ir ao único lugar onde o milagre pode acontecer, que é o lugar onde nós reconhecemos publicamente quem nós somos e quem Jesus é. Quando Jairo vai diante dele e se prostra, ele está declarando publicamente essa história de que nasci nessa religião e vou morrer nessa religião, morreu aqui, porque a minha religião não consegue resolver o problema da minha família. Agora esse homem que acabou de descer do barco, eu sei que ele é Deus, eu sei que ele vai ter misericórdia de mim, e eu sei que se eu me prostrar diante dele publicamente, ele não vai passar desapercebido, ele não vai ser indiferente ao meu problema, ele vai se mover por minha causa. Uma outra coisa que nós aprendemos com a experiência de Jairo é que, eu não queria ter que falar isso, mas o pior é que é uma verdade. E eu vou dizer por que eu não queria falar isso. Porque nós somos... O ser humano, ele tem essa tendência de querer barganhar, negociar com Deus. Fazer uma coisa para receber outra. O ser humano tem muito isso. Porém, nós aprendemos, e eu brigando comigo mesmo sobre isso aqui, nós aprendemos que quando existe adoração genuína, porque a Bíblia não diz apenas que Jairo se prostrou. O texto de Marcos, capítulo 5, fala que Jairo prostrou-se aos seus pés. Mas se você compara com a narração de outros evangelistas, por exemplo, Mateus vai mais além. Mateus diz que Jairo não apenas prostrou-se, Jairo adorou. E isso é curioso porque Jairo adorou antes de contar o problema. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós observamos como Jesus lida com a adoração genuína, nós chegamos à conclusão de que a adoração verdadeira, ela abre a porta para nós alcançarmos aquilo que pedimos. Você sabe que para adorar é necessário crer que Jesus é Deus. É cumprir aquilo que está escrito na Epístola aos Hebreus, de que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Preste atenção nisso aqui. Quando a carta aos Hebreus diz que é necessário fé para se aproximar de Deus, mas quando alguém se aproxima de Deus com fé, está fazendo isso porque reconhece que Deus é Deus e reconhece a sua debilidade.
O escritor aos Hebreus, ele não está dizendo que tudo aquilo que nós pedirmos, nós vamos alcançar. Mas ele revela uma coisa interessante. Ele revela que todo aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, sabe que está se aproximando de alguém que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, o escritor não está dizendo que Deus vai dar tudo o que a gente quer, mas está dizendo que quando nós nos aproximamos de Deus, crendo que Ele existe, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos recompensar. Talvez não seja aquilo que a gente quer, mas alguma coisa Ele dá. E a gente sabe disso porque a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes ao Senhor Jesus, pedindo a remoção de um espinho na carne. Apesar de Jesus não haver concedido o que Saulo pediu, a Bíblia diz que não o despediu de mãos vazias, porque a Bíblia diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, ainda que eu não dê o que você está me pedindo, mas eu não despeço ninguém vazio, porque quem adora, crendo que está se aproximando de Deus, recebe alguma coisa, ainda que não seja aquilo que você pediu. E se você se aproximar de Deus com sinceridade, ainda que você não receba o que você quer, mas você não volta para casa vazio, porque Ele tem graça para quem se aproxima dEle. Ele sabe recompensar quem se aproxima dEle com fé. E a gente observa isso, porque antes de ir para Gadara, antes de atravessar o mar, a Bíblia diz que Jesus havia descido do monte, recebido por uma grande multidão. Aí aparece um leproso. Veja como a adoração é tremenda, gente. O leproso vê Jesus, ele se prostra, adora, e ele não pede diretamente, mas ele diz assim: mestre, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Inconscientemente, quando o leproso se prostra e adora, ele já está preparando o terreno para receber algo. Ele não pede diretamente, ele diz assim: se o Senhor quiser. Só que quem adora, prepara o terreno para o milagre acontecer. Jesus olha para ele e diz assim: eu quero, seja limpo. Gente, esse negócio de adoração é tão tremendo, que por muito tempo eu lutei para entender, por exemplo, o que nós encontramos, e agora eu disse para você que ia voltar para Gadara. Quando Jesus atravessa, ele cura esse leproso, depois ele entra no barco, diz, passemos para outra margem, vai para Gadara, encontra lá um endemoniado que está quebrando tudo, está se arrebentando nas rochas, se ferindo, se machucando, e ninguém consegue prender ele, não tem cadeia, não tem corrente, não tem nada, e o camarada vivia sem dormir e despido. É interessante, que aquilo que os demônios causavam na vida de uma pessoa, como esse gadareno, dependia de uma possessão. E a gente descobre pela experiência desse homem que a nossa sociedade, ela está tão perdida, está tão imunda, que aquilo que é um homem para fazer, como o gadareno, ele tinha que estar atormentado por uma legião de demônios, para estar se machucando, se automutilando, para andar despido, para perder noite de sono correndo para o cemitério. Para ele fazer isso, ele tinha que estar possesso de legião. E a gente sabe que a nossa sociedade está tão terrível que as pessoas estão fazendo isso sem precisarem estar possessas. As pessoas andam despidas, se mutilando e não precisam estar necessariamente endemoniadas, dada a influência maligna na sociedade. Mas o que é interessante, gente, para a gente não perder o fio da meada? Quando Jesus quando ele desce em Gadara, e ele vai ao encontro desse homem atormentado, esse gadareno, Marcos capítulo 5, revela algo extraordinário. O texto diz
Versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, ou seja, não tinha ninguém que conseguisse prendê-lo. E os grilhões em migalhas, perceba essa expressão, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Agora preste atenção. E quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê? Fez o quê? Adorou-o. Olha aqui para mim. Você já parou para pensar como isso aqui, para nós, soa como algo sem sentido? Porque do mundo espiritual, e eu estou falando do reino das trevas, você vai esperar todo tipo de atitude, como blasfêmia, ofensa, mas ninguém espera que um homem possesso de uma legião de demônios, quando ele vê Jesus ao longe, ele corre na direção de Jesus, não para afrontar Jesus, não para tentar atacar Jesus. A Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus e faz o quê? O adora. Você já parou para pensar por que foi que essa legião de demônios, porque quem adorou não foi o gadareno, a Bíblia diz que foi a legião que estava nele que se prostrou e adorou, e ainda chama Jesus por um título divino: eu sei quem tu és, Filho do Altíssimo. Mas você já parou para pensar por que eles adoraram? Porque até o reino espiritual das trevas sabe que a adoração abre portas para se alcançar aquilo que se deseja. Eles sabiam que a chegada de Jesus naquele território ia acabar com a festa deles. E isso é interessante, gente. Porque o texto que diz que quando ele correu na direção de Jesus e adorou, a palavra grega aqui para adorar não é apenas se prostrar. E eu li isso aqui, eu fiquei impactado. A ideia aqui do gadareno se aproximar de Jesus e adorar, no original, na língua que o texto foi escrito, em grego, a ideia de adorar dá a ideia de um cão que se aproxima de seu mestre para lamber a sua mão. É como que, interessante que quando Marcos vai narrando, ele diz que aquele gadareno, ninguém podia amansar. Mas aquela casta de demônio que estava causando uma destruição na vida daquele homem, acabando com a história dele, quando viu que Jesus pisou no território como um cão que tem que reconhecer a autoridade do dono, ele vai e se prostra para beijar a mão. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus poderia mandá-los para o abismo, e eles não queriam ir para o abismo. Você sabe que existem castas demoníacas tão terríveis, que Deus nunca permitiu que eles caminhassem sobre a terra. Existem castas de anjos caídos tão terríveis que estão presas no abismo e que só serão libertas por ocasião do juízo da grande tribulação. A gente não vai ver isso porque não vai estar mais aqui. Aquela casta, aquela legião sabia que se Jesus desse um comando, eles iriam para o abismo. E a Bíblia diz que eles rogaram a Jesus. E rogar é pedir por meio de súplica. Eles rogaram dizendo: não manda a gente para o abismo, não. Só que eles só fizeram esse pedido depois que se prostraram e adoraram. E sabe o que é interessante? É que se você ler o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 32, eu vou ler para você, porque como não é algo que a gente fala todo dia. Lucas 8, 31, diz assim: e rogavam-lhe
que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. Deixa a Bíblia aberta, olha aqui para mim. Primeiro, eles se prostram e adoram, e reconhecem que Jesus é Filho do Altíssimo. Depois, eles estão aflitos porque não querem ir para o abismo. Eles pedem, não manda a gente para o abismo, não. Quem estava tocando o terror agora estava tremendo na presença do Deus Todo-Poderoso que estava ali. Eles veem uma manada de porcos passando, e outra lição que a gente aprende é que para Satanás o ser humano e porcos é a mesma coisa, ele trata do mesmo jeito. E eles rogam a Jesus, deixa a gente ir para aquela manada de porcos. E o que é que a Bíblia diz? E concedeu-lhe. Ou seja, o texto diz que Jesus concedeu o que aqueles demônios estavam pedindo. E por favor me entenda, que eu sei que isso aqui é pesado, é forte. Mas o que eu quero dizer é que até os demônios entendiam que um ato de adoração, e ali não necessariamente quer dizer que eles são adoradores, não é isso. Mas é adoração no sentido de reconhecer quem Jesus é. Se prostrar, e ainda que não seja uma postura de um adorador que tem o gozo da salvação, mas é o reconhecimento, como um cão que lambe a mão do seu dono, reconhecendo a autoridade que pertence a ele. Aquela legião entendeu: tu és o Altíssimo, tu és o Filho do Altíssimo, não manda a gente para o abismo, não. Jesus concedeu. Por quê? Porque aquele reconhecimento, aquele ato isolado de adoração, revela que a adoração abre o caminho para se alcançar aquilo que a gente precisa. O leproso, como eu te falei, ele não pede, mas ele reconhece. Eu sei que tu podes. Por que que ele diz, eu sei que tu podes? Porque ele sabia quem Jesus é. Quando eu sei quem Jesus é, eu sei o que ele pode fazer. E quando eu me prostro e adoro, reconhecendo quem ele é e o que ele pode fazer, o coração dele já está preparado para caminhar na direção da minha necessidade. Jesus resolve o problema em Gadara, entra no barco de novo, vamos voltar. Quando ele chega em Cafarnaum, está lá um homem que abre mão de todos os seus privilégios, porque ele sabia, reconhecer publicamente quem esse homem é, vai me trazer consequências. Mas ele não está preocupado com as consequências que ele vai experimentar na sociedade. Ele está preocupado com a repercussão que o reconhecimento público dele com relação a Jesus vai trazer. Ele se prostra e adora. E a maioria... E por que eu falei que para mim é conflituoso falar sobre isso? Falar de que a adoração abre a porta para se alcançar o que precisamos. Porque tem gente que vai ouvir isso e vai se sentir motivado a adorar, pensando no que vai receber. E essa não deve ser a nossa motivação. Porque aquilo que a gente recebe não deve ser o nosso objetivo. Aquilo que a gente recebe é a consequência. O objetivo é se aproximar de Jesus sabendo quem Ele é. A consequência é que Ele recompensa quem vai à sua presença com fé, reconhecendo quem a sua pessoa significa para nós. Quando Jairo faz isso, Jesus age de uma maneira inesperada. Ele diz assim, minha filha está, se fosse numa linguagem dos nossos dias, mestre, minha menina está praticamente com o pé na sepultura, mas vem, coloca a mão sobre ela, para que ela sare. A maioria dos pais iria a Jesus contando logo o problema, narrando logo o seu desespero. Mas Jairo não faz isso. Primeiro ele se prostra e adora. Porque primeiro a gente se prostra e adora. Depois a gente conta o problema. Já viu que tem muita gente que inverte a ordem? Chega na presença de Deus assim. Preciso, Senhor. Socorro, Senhor. Mas tem que inverter a ordem, e eu digo mais,
tem que inverter a posição das mãos. A gente não pode chegar assim, a gente tem que chegar assim, reconhecendo quem Ele é, e reconhecendo quem eu sou. E depois que eu adoro, eu conto o meu problema, porque eu sei que Ele pode. E quando Jesus ouve a situação de Jairo, Jesus não promete algo. Jesus não diz, como disse para o centurião de Cafarnaum, a quem Ele manda, uma cura pelo poder da sua palavra. Ele cura o servo do centurião à distância, com a palavra de fé, uma palavra determinante, melhor dizendo. Jesus decide ir na casa de Jairo. Já pensou que coisa linda ouvir do mestre? Eu vou lá, eu vou na tua casa, eu vou entrar lá, eu vou fazer o que tu está me pedindo. Oh, glória! Tem gente que Jesus concede graça e despede com uma promessa. Eu vou fazer, continua trabalhando para mim que eu vou fazer. Mas tem outros que Jesus diz assim, eu vou lá e agora. Eu não vou te deixar voltar sozinho, não. Eu vou caminhando contigo para a tua casa. Aleluia. E se a palavra está saindo dessa forma, é porque tem gente aqui que literalmente vai voltar para casa acompanhado. E quando chega lá, Jesus vai entrar contigo e vai mudar a realidade que tu não pode mudar. Aleluia. Oh, glória. Tem alguém, às vezes, no meio da parentela da gente, que para a gente é como se já não tivesse mais jeito. Já não ouve mais, já não sente mais nada, é como um defunto espiritual, Mas Jesus disse, eu vou lá, eu vou chegar lá. Interessante que Jesus vai caminhando com Jairo, e eu entendo, por que Jesus vai caminhando com Jairo. É porque vai acontecer coisas no trajeto para fazer com que ele desista. A gente está acostumado a atender pessoas por ordem de chegada, Mas Jesus não é assim. Jesus não atende por ordem de chegada. Jesus atende por ordem de prioridade. Tem gente que chegou primeiro, mas vai ser atendido no fim. E tem gente que está no final da fila e ele vai dizer, passe, venha para cá, vou colocar você na primeira, porque o teu caso é prioridade. Parece que o crente chegou com a pulseirinha vermelha, dizendo isso aqui é prioridade, tua sala é a vermelha e eu não vou esperar, não, vou atender com muita pressa. Jesus faz isso, faz. Como é que a gente sabe? Porque Jairo mal deixou ele descer do barco, ele ainda está junto do mar, Jairo colou logo nele. Ou seja, cheguei primeiro porque eu tenho pressa no meu milagre. E Jesus vai caminhando com ele para a casa dele. Quando chega no caminho, Jesus para e aquela caminhada é interrompida. Jesus, você conhece a história? Eu já preguei tanto sobre isso aqui que você já sabe até de cor. Jesus para e diz, alguém me tocou. E os discípulos, imagina um dia de feira de final de ano no Moda Center, Jesus andando no meio do Moda Center, de repente para, alguém me tocou. Mas é claro, uma multidão dessa te apertando, te espremendo, como é que alguém não vai te tocar? Alguém me tocou diferente, porque não foi só o toque do tato não, é o toque de quem está querendo, necessitando receber alguma coisa, mas está tocando sabendo quem eu sou, porque a mulher que tocou Jesus pela multidão sabia quem ele era. Como é que a gente sabe disso? Porque ela disse, se eu tão somente tocar, eu vou curar, eu vou ser sarada. Ela sabia quem ele era. E ela foi lá, tocou. Eu brinco às vezes com esse texto, Porque esse para mim é um dos milagres mais extraordinários da Escritura, gente. Você vai ver que todo milagre depende de uma petição. A gente conta o problema, a gente pede e Jesus decide, vou fazer, não vou fazer, vou te dar, não vou te dar, Por exemplo, lá em Nazaré, a Bíblia diz que ele não fez muitos sinais, curou algumas enfermidades, por quê? Por causa da incredulidade do povo. O povo não honrava Jesus, quando ficavam maravilhados pela forma como ele falava, pelos sinais, porque vê que coisa, gente. O
pessoal olhava Jesus falando com a sabedoria que diziam, não é daqui da terra, esse homem não, essa sabedoria, de onde é que vem isso? Via ele fazendo os sinais por dedução. Qual é a lógica? Esse homem é o Filho de Deus, mas a conclusão deles é, não está aqui os irmãos dele, as irmãs, a gente não conhece a família dele, isso é Jesus, daqui o filho do carpinteiro, todo mundo conhece, e não deram a Jesus a honra devida. E por não darem a Jesus a honra devida, não receberam o que Jesus poderia fazer ali. Mas aquela mulher, a mulher sabia quem ele era. E a fé dessa mulher, ela é tão tremenda, que ela não é que ela tocou em Jesus para chamar a atenção de Jesus, para pedir um milagre, não. Eu costumo dizer que aquela mulher, ela fez muitas vezes como os filhos da gente fazem, né? Eu lembro que às vezes eu chegava em casa e os meninos pequenininhos, né, vinham falar comigo, me abraçar e tal. Aí daqui a pouco eu procurava o celular no bolso e não encontrava. Cadê meu celular? Ou seja, no abraço, um deles já tinha metido a mão no meu bolso, já tinha puxado o celular para baixar um joguinho, assistir um desenho. Mas por que a criança faz isso? Porque a criança entende, é meu pai. E meu pai é meu pai. Meu pai, eu tenho liberdade para colocar a mão no bolso dele, puxar o celular, porque é meu pai. Eu sei que ele não vai me bater. Eu sei, o máximo que ele vai dizer, cadê o celular que saiu daqui que eu nem senti? Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus, porque ela não pediu um milagre, ela foi como uma filha desesperada. E curiosamente, a primeira vez que Jesus chama uma mulher de filha, é nesse contexto. A mulher vai com tanta convicção, sabendo quem Jesus é, que é como que ela mete a mão, dizendo assim, eu vou pegar meu milagre agora. E ela pegou e agarrou, porque Jesus sentiu o poder de realizar milagres e sair dele, dizendo, alguém me tocou. Como assim? Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. A mulher pegou e recebeu. Oh glória! E se você entrou aqui e entendeu que não precisa de um culto especial ou de uma noite de festa, pode ser até naquele culto de domingo simples, com aquela mensagem que eu já vi meu pastor falar 2, 3, 4 vezes, não tem problema, porque o poder está na palavra e na convicção de quem se aproxima dele. Não precisa ser festa, não precisa ser pregador de fora. Eu creio que Jesus está lá, e eu sei que Ele vai olhar para a minha dor, vai olhar para a minha necessidade, e eu vou até Ele, eu vou receber o meu milagre. Oh glória! Não se espante, nem se surpreenda se você voltar para casa hoje diferente, sem sentir aquela dor, percebendo que aquele sintoma desapareceu, porque Jesus é assim. Jesus opera nas coisas simples. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Enquanto a palavra está sendo dita, você que me acompanha pela internet, você que está aqui dentro, e talvez até alguém que não esteja aqui, seja alcançado pelo poder da palavra e pelo poder da tua fé de se aproximar de Jesus, sabendo que Ele pode, porque a menina não moveu uma palha, ela era fria, em cima de uma cama, mas tinha um pai que clamava por ela, dizendo, minha filha não vai morrer, e a história dela não vai se acabar desse jeito, minha família não vai ser marcada por uma dor tão intensa. Eu vou ao encontro dele, eu vou me prostrar diante dele, eu vou alcançar o que eu almejo receber a partir da minha adoração a ele. A mulher se apresenta temendo e tremendo, e a Bíblia diz que ela disse a Jesus toda a verdade.
Ou seja, ela contou a história da vida dela. Senhor, começou assim, meu ciclo menstrual veio e não parava mais, eu fui ficando longe da minha família, gastei muito dinheiro, contou a história da vida dela. Depois que Jesus escuta, vá em paz, filha, ser curada, essa expressão, por que Jesus disse vá em paz e ser curada, se o texto diz que ela já havia, o sangue já havia estancado no momento que ela tocou? É porque essa expressão, vai em paz e ser curada, fala de uma cura que vai além da cura física. Porque quando ela conta a história dela, ela, em outras palavras, está dizendo: eu sou uma mulher sofrida, não apenas por causa de uma hemorragia de anos. Eu sou uma mulher sofrida porque eu tive perdas materiais, eu gastei tudo que tinha. Ou seja, eu perdi minha saúde, eu perdi financeiramente, eu perdi do ponto de vista emocional, porque eu tive que viver excluída da sociedade. Quando Jesus diz, vai em paz e seja curada, a expressão curada fala de uma cura total. Eu não estou apenas curando a tua enfermidade, mulher, eu estou curando as tuas finanças, eu estou curando as tuas emoções, eu estou curando a tua alma. Vai em paz, porque a tua história não vai ser mais uma história de dor. Eu estou sentindo Jesus aqui, e pela palavra eu sinto Deus dizendo a alguém: eu não vou só resolver o teu problema, eu vou sarar as consequências do teu problema, as perdas materiais, as perdas emocionais. Eu vou fazer uma obra completa, porque quem se aproxima de Jesus, sabendo quem Ele é, recebe uma obra completa, porque aquele que em vós começou a boa obra, não vai deixar nada pela metade, Ele vai fazer completo. Ele vai tratar da tua alma, Ele vai tratar das tuas finanças, Ele vai tratar das tuas emoções, Ele vai preparar alguém para estar do teu lado, para fazer a obra contigo, porque Ele já ouviu que a tua oração pediu a Ele. Dá um glória por causa disso, terra. Até eu me alegro com isso. Agora se coloca no lugar de Jairo, provavelmente à noite também. Então Jairo saiu cedinho de casa, encontro ele quando ele desembarcar. Ainda junto do mar, ele se prostra, adora, conta o problema para Jesus. Jesus começa a caminhar com Jairo para ir para a casa dele. No trajeto, Jesus para atender a mulher que eu acabei de contar para você. E se ela contou toda a verdade, imagina narrar para Jesus 12 anos de sofrimento, aproximadamente, foi um tempo. Agora Jairo pensando: bora, mulher, vai logo, minha menina está em casa a ponto de morrer. Eu cheguei primeiro, fui o primeiro da fila, o primeiro a chegar. Essa daí chegou furando fila. Curiosamente o texto diz que ela veio por detrás. Veio por detrás entre a multidão, e veio no fim da fila, ainda mais escondida. Aí Jairo: eu chego primeiro, eu chego mais cedo, porque a lógica é: chego primeiro, sou atendido primeiro. Essa mulher chega depois de mim, recebe o milagre na minha frente. Se Jairo fosse, como os justiceiros sociais de hoje, não é justo. Se eu cheguei primeiro, era para eu ter recebido primeiro. Essa estrelinha aí chega por detrás, rouba a cena. Jesus para tudo para atender ela. Meu caso é um caso de vida ou morte. Qualquer minuto que trabalhe contra mim vai agravar a situação. Essa estrelinha chega depois de mim, recebe um milagre na minha frente. Se fosse alguns crentes que eu conheço, ficava bochechudo, dizendo: não é justo,
não aceito, eu estou na fila há mais tempo, né? Essa beleza grega chega agora, não tem nem 2 meses de convertido, já está batizado com o Espírito Santo, já está cheio de promessa, eu estou há 10, 20 anos na fila e não acontece nada. Oh, bonitão, se tu chegou primeiro e não recebeu ainda, te alegra com quem chegou depois de tu e recebeu a vitória, porque enquanto tu te alegra com teu irmão que recebeu antes de ti, Jesus está olhando tudo, está cuidando e está marcando o momento certo de chegar lá. Agora, se tu se aborrecer, se tu se enciumar, se tu achar injusto, tu vai embora e perde a bênção. E a bênção não é para quem vai embora decepcionado, a bênção é para quem permanece no lugar, a bênção é para quem está esperando Jesus chegar, porque se Ele disse que vai chegar, Ele vai chegar. Jesus despede a mulher, volta a caminhar com Jairo. Quando chega pertinho da casa de Jairo, o secretário do capiroto, né, que quando ele não vem pessoalmente, manda os secretários dele: ó, desiste, vice, esse negócio aí de ser crente, essas renúncias aí que tu fizesse para ir ao encontro de Jesus, não adiantou de nada. Tua menina morreu, nem deu tempo, não incomoda mais o mestre, ou seja, deixa o mestre para lá, a menina já morreu, não tem mais jeito. Jairo, eu sempre digo isso, Jairo poderia pensar, se Jairo desse ouvidos a essa voz, Jairo poderia pensar: está vendo aí? A culpa da minha vitória não chegar foi por causa daquela intrometida que se meteu no caminho. Se aquela mulher do fluxo de sangue não tivesse aparecido no meu caminho, teria dado tempo de Jesus chegar lá em casa mais cedo, e ele teve que parar e atender ela, aquela enxerida que foi se meter onde não foi chamada. Por que ela não esperou a minha vez? Por que ela não apareceu em outro momento? E aí o que acontece? É um bando de crente que fica frustrado, que fica justificando a sua falta de perseverança, colocando a culpa nos outros, dizendo: ah, porque alguém interferiu, ah, porque alguém botou a mão, ah, porque alguém jogou terra, ah, porque alguém se meteu. Oh, abençoado, se Deus determinou alguma coisa para a tua vida, quem botar a mão fica sem mão, quem botar o pé fica sem pé, quem jogar a terra, Jesus sopra a terra, mas o que é teu e ninguém interfere nem atrapalha. O problema é se eu sair do lugar. Mas tem uma palavra do céu para alguém aqui. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a vitória é para quem permanece, é para quem persevera, é para quem não retrocede. Mas pastor, eu não estou crendo mais em nada, eu estou caminhando com Jesus já faz um tempo, já venci tanto obstáculo, mas chegou uma notícia que me entristeceu tanto, chegou um diagnóstico que me entristeceu tanto, a voz do inferno chegou para mim, como chegou para Jairo, dizendo: não incomoda mais o mestre, não adianta mais insistir nesse negócio, tua esperança está morta, está sepultada, acabou-se. Aí eu entendo porque que Jesus estava do lado dele, porque Jesus sabe que notícias ruins chegam para nós, e só tem uma coisa que anula o efeito destrutivo de uma notícia ruim. Sabe o que é? É uma notícia boa. E o que é evangelho? Evangelho é isso, é notícia boa, é a palavra de Jesus contra a sentença da morte, a sentença do inferno. É alguém dizendo: não tem mais jeito não, não incomoda mais o mestre. Aí Jesus chega assim no pé do ouvido de Jairo, dizendo: Jairo, não temos, crê somente.
crê somente. Não preciso de muita coisa, não, Jairo. Eu só preciso que você continue crendo. Mas já disseram que não tem mais jeito. Mas creia. Mas já mandaram eu desistir. Mas creia. Mas eu já tentei tanto e não deu certo antes. Continua crendo. Eu não disse que ia entrar na tua casa, eu vou entrar, Jairo. Quando Jesus chega lá, está lá um velório acontecendo, aquela choradeira, as músicas fúnebres, a música da morte. Quando Jesus olha assim, sai todo mundo, bota todo mundo para fora. E foi. Sai todo mundo daqui. Onde Jesus chega não se canta música de morte. Onde Jesus chega não se canta sofrência. Se canta adorância. Sai todo mundo. E não é todo mundo que vai entrar aqui. São os pais da menina e Pedro, Tiago e João, porque são os mais chegados, né? Porque quem é mais chegado não só fica sabendo do milagre. Quem é mais íntimo participa do milagre junto com ele. Permanece crente, porque tu não só vai receber uma notícia boa, não. Tu vai participar do que Jesus vai fazer. Tu vai ver ele entrar na tua casa. E alguém que não respondia mais vai ouvir a voz dele dizendo: menina, levanta. E quem não tinha mais sensibilidade vai ouvir a voz. O corpo frio vai receber calor, vai se levantar, vai dizer: estou com fome, eu quero me alimentar. E tu vai dizer: coma a Bíblia, tome palavra, porque Jesus vai entrar na tua casa e vai trazer vida aonde alguém disse que não tinha mais vida. Tu crê nisso? Só se tu crê. Se tu não crê, eu não fico chateado, não fico com raiva, tô nem aí. Agora, se tu crê como eu estou crendo nessa noite, levanta a tua mão. Se tu tem glória, abre a boca para dar glória. Se tem aleluia, dá aleluia. E se tu sente essa brisa do céu soprando aqui, adore a Ele. Adore com glória, adore com aleluia. Adore com línguas estranhas. E enquanto você adora, quando você sentir que a adoração está subindo, vai contando para Ele qual é a tua aflição, qual é o teu problema. Vai dizendo: Senhor, tu podes, tu sabes que eu preciso, eu te suplico. E volta para casa com resposta, porque aonde tem adoração genuína, tem resposta ao teu clamor. Se você crê nisso, levante a sua mão e dá um glória, para eu saber que tu está vivo. Eu sinto Jesus aqui. E se você veio nesta noite e ainda não é crente e entendeu a palavra do Senhor dirigida ao teu coração, vem à frente. Nós queremos orar por você, para que você conheça Jesus como você nunca conheceu. Onde está a primeira vida para Jesus? Venha, não volte para casa da mesma forma. Vamos ficar de pé. E se ao seu lado tem uma pessoa não crente que talvez esteja tensa, nervosa, intimidada, mas sentiu o coração bater mais forte, sentiu um arrepio. Jesus te trouxe aqui para fazer de ti um adorador. Ele sabe que tu crê na palavra, Ele sabe que tu crê, que Ele fala, mas Ele não quer que tu apenas creia como alguém que sabe que isso é verdade. Ele quer que tu experimentes o que nós experimentamos. Tem alguém para Jesus? Venha. Não volte para casa da mesma forma. Venha, filho. Deus te abençoe. Se tiver mais alguém, venha. Jesus está aqui.
Aleluia. Pode adorar. Tem mais alguém? Venha. São três rapazes que estão aceitando Jesus. 3 rapazes. Mesaque, Sadraque e Abednego. Vamos entrar no fogo. Onde está a 4ª vida para Jesus? Vem. Jesus está aqui nessa noite. Poderoso para salvar, para mudar a tua história, para mudar a tua vida.